Arthur e Kim já vieram aqui e já explicaram sobre o fundão. Explique pra gente por que vocês vão usar o fundão agora, sendo que falaram que nunca iriam usar, e por que vocês brigam tanto com o Nando Moura? O fundão, de maneira clara, a gente tinha uma posição que era equivocada sobre o uso do fundão. A gente acredita... Por que equivocada? Por mais que, em termos principiológicos, num país pobre como o Brasil, não faça sentido você ter tanto dinheiro destinado ao financiamento. Cara, PFEC, que é o fundo eleitoral... O fundo partidário, sim, dá bilhão. Tá. Dá bilhões. É muita grana. O fundo eleitoral também dá alguns bilhões. Eu não sei estimar agora quanto tá agora com o cálculo que eles vão fazer. E eles vão fazer um reajuste novo. Mas dá alguns bilhões. Não sei se dá uns 5 bilhões, mas dá bilhão. É um valor muito grande. Naturalmente, não é, quando você se torna Nando Moura, não é o maior problema do Brasil. Definitivamente, assim, o Brasil tem um orçamento de 5,8 trilhões. Trilhões. Os 5 bilhões do fundão não é sequer 1% do problema. 4,9 é quase os 5 que eu falei. Então os 5 bi não dão né, 1% do que é o orçamento brasileiro. Nossa, o problema brasileiro, se a pessoa que está tão preocupada com o Brasil, o problema brasileiro é muito maior. Muito maior do que isso. Mas isso é problemático também porque é uma questão moral. Principiologicamente falando, a gente não alterou isso. Tanto que a gente continua votando contra. Tanto que rolou agora, assim, a coisa de 2, 3 semanas, rolou um veto do Lula sobre o aumento do fundão. E aí voltou pro Congresso, tá? O Lula vetou aumentar o fundão. E o Kim votou pela manutenção do veto. Ou seja, o Kim votou para não ter aumento do fundão. Os deputados do bolsonarismo, e a gente pode pegar o Nando Moura e bolsonaristas, eles votaram para derrubar o veto e aumentar o fundão. Porque eles são do PL. O PL é o partido que tem o maior fundão. Então a gente sempre votou historicamente e vai continuar votando. Isto posto, a gente consegue crescer e participar de eleições de maneira competitiva sem? Não dá. Não dá. E não dá também para expandir em outros estados. Não há essa possibilidade hoje. As pessoas doam muito menos do que a gente imagina. E desde que instituíram, desde que começaram a aumentar o fundão, e o fundão começou a aumentar para valer de 2016 para cá, teve um efeito contrário, um efeito natural, em que os doadores privados começaram a falar, mas em vez de eu dar o dinheiro, não é mais fácil você pegar o fundão? Então, assim, os doadores privados, especialmente de movimentos políticos, movimentos sociais, da direita, eles começaram a cair, a vontade de doar diminuiu. A gente sempre foi campeão das vaquinhas. Sim, a gente sempre estava nos top 10 de vaquinhas de candidatos que levantavam dinheiro na internet. É público esses dados. Então, em 2020 a gente foi muito bem, em 2022 a gente teve vaquinha. Essas vaquinhas, levantei 300 mil reais, 200 mil reais, 100 mil reais. É muito difícil você concorrer com candidatos que vão ter 2 milhões, 3 milhões. Não dá. E assim, há uma concentração de dinheiro. E ainda tem um detalhe. O mesmo cara que também tá pegando o fundão desses políticos old school, ainda tem uma vantagem ilícita, que é o uso da corrupção e o uso da compra de votos. Então a gente tá enfrentando um cara que usa o fundo, faz compra de votos, é profundamente corrupto, numa batalha completamente desigual, e isso sendo, dentro dos partidos que tem por aí, minoritário. Esses partidos nem querem, assim, dar muito espaço pra gente. Mesmo a gente tendo gente que é bem votada. Então, ou nós usávamos o fundo, ou nós sairíamos da política, porque não dá pra ficar dando murro em ponta de faca e você ficar fazendo ativismo sem participar da eleição, ou participar da eleição e perder. Não dá pra participar da eleição e ficar perdendo o tempo todo. A gente precisa ganhar, a gente precisa mudar a realidade, e você precisa dispor de poder pra mudar a realidade. Então, quem fica falando de fundão não é quem nos apoia. Quem nos apoia, esse assunto já foi pacificado, a gente fez eventos ao redor do Brasil, a militância inteira falou, usem, ganhem as eleições. E depois cheguem lá e mexam no fundão, vamos derrubar o fundão, vamos diminuir o fundão. Como a gente sempre fez. Quem fala pra gente não ter o fundão é quem quer que a gente perca a eleição. O Nando Moura. O Nando Moura, ele é um cara que, enfim, não gosta da gente. Mas gostava. Ele gostava, mas... O que mudou? O que mudou? Porque o Nando Moura vende cursos propondo, sempre que o Brasil não vai dar certo, a saída do Brasil ao aeroporto. Ele vende cursos de pessimismo. Então fique pessimista, porque eu vou vender o lenço pra você. Então a função social do Nando Moura é vender que tudo tá uma merda, e que aí ele vai te ensinar a ganhar dinheiro pra ou ir embora do Brasil ou não depender de nada. E nós, que compartilhávamos de um público similar, um público nem Lula nem Bolsonaro, a gente falou, não, dá pra mudar o Brasil, dá pra dar certo, vamos fazer as coisas acontecer, vamos montar um partido, vamos mudar lá. E naturalmente isso representa um problema de ordem econômico-financeiro.
E ele começa a ver que o público dele tá muito mais fechado com o discurso positivo, uma parte desse público, do que com o discurso catastrófico dele. Ele precisa vender que ninguém presta, que a única pessoa que presta é ele. Então, naturalmente, ele vai atacar a gente, com os argumentos infantis de sempre dele. Porque quando era o Moro a usar, isso não era problema pra ele. Na verdade, nunca foi problema. O Nando Moura, a opinião dele é uma opinião de um adolescente, e essa é a real, ele é um adolescente, um eterno adolescente, que valida, vamos dizer, a identidade dele através da negação. Então, como ele era um adolescente que tinha um problema com o pai dele, que o pai dele era de esquerda, e ele ficava arrumando briga com o pai dele, ele tinha que ficar contrariando o pai dele, então ele era o oposto do pai. Então eu vou ser muito bravo com as coisas que meu pai acha. E aí ele não cresceu, ele não estabeleceu uma identidade própria. Então a identidade dele é sempre negar o outro. Então ele já negou o pai, aí negou esquerda, depois negou o bolsonarismo, agora ele vai negar o MBL. Aí já ele vai negar, sei lá, a si próprio, porque ele não tem mais nada a negar. Ele só tá em negação pra ele. Enfim, tudo acabou e a única coisa que você pode fazer é comprar um curso dele pra que, com tudo acabado, você esteja bem. Na boa, é bom que ele brigue com a gente, porque esse discurso é infantil. E se tiver gente conosco, no nosso projeto, que tem esse discurso infantil, tipo, tudo acabou, você não tem que estar no movimento político. A gente não é negativo. A gente acha que dá pra mudar o Brasil e não estamos aqui pra vender lenço. Então, era bom. E a gente já teve um discurso meio infantil. O nosso próprio discurso do fundo era um discurso que, no fim, nos inviabilizaria crescer. O Faustino, que hoje é disparado o melhor vereador de Natal. A gente elegeu o cara com essa eleição, ele é um vereador, desculpa, fudido em Natal. Que não tem nada a ver com a política velha de compra de votos, que tá atuando bem, tá montando um projeto de poço artesiano no interior do Rio Grande do Norte, no meio do semiárido, muito parecido com o do Mr. Beast, que ele fez na África, e viabilizando a produção de agricultura lá. Eu não ia eleger, se eu fosse procurar doação privada para a campanha do Faustino, eu não ia arrumar doador privado no Rio Grande do Norte. Os poucos empresários que tem, eles vão investir nos projetos corruptos que tem lá. Que é o natural do redor do Brasil. Então eu não ia eleger o Sandro, que é o melhor vereador de Salvador. Eu não ia eleger ninguém. Talvez eu elegesse uma ou outra pessoa aqui em São Paulo. Na boa, construir um projeto político para eleger uma ou outra pessoa aqui em São Paulo não vale a pena. Então a gente quer chegar ao poder, e se a pessoa não gosta que a gente vai fazer o uso, como todos os outros estão fazendo, infelizmente, cara, não vota na gente. É igual eu falei, cara, se não gosta, não vota na gente. Ninguém tá te obrigando a votar na gente, não, tá? Não vota na gente. Você já tem fundo, logo na primeira eleição, já tem direito a fundo eleitoral? Eleitoral, e será um valor muito pequeno, estimado, fazendo a conta assim, que os partidos pequenos recebem, enquanto um PL vai receber mais de 1 bilhão, ou coisa de 1 bilhão, a gente vai receber, sei lá, 3 milhões. A estimativa. É um dinheiro minúsculo, não dá nem pra comparar com o que os adversários vão estar usando, mas a gente vai usar, vai ter que usar. E isto é recurso privado, que também será ponto, que as pessoas não doam como deveria para os projetos que importam. Então, a gente vai fazer o melhor com os recursos que a gente vai ter à disposição. Gostou do vídeo? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Inevitável Cortes, deixe o like, comente abaixo o que achou da análise. Vídeos todos os dias com os temas mais diversos da política brasileira.